Desde West Hartford, Connecticut, está no ar o programa Curva do S no Discovery Turbo. Acompanhe no Curva de hoje. Brasileiro na corrida de moto mais perigosa do mundo. Museu da Shelby em Las Vegas. Família sinônimo do endurance brasileiro. Um Opala 74 que traz muita satisfação para seu dono. Mas começamos com o piloto Rafael Pasqualin, que participou da corrida mais perigosa do mundo nas motocicletas. Eu viajo daqui a um mês para a Irlanda, para os preparativos para o TT, para as corridas de rua, e acontece que eu andei muito pouco de moto esse ano, então resolvi fazer a minha pré-temporada aqui no sul. Eu acredito que o sul do país é o melhor lugar para se tornar piloto de moto velocidade, porque a gente tem 3, 4 autódromos muito próximos uns dos outros e o custo é acessível também. Então eu falei com o rádio, comentei que queria vir para cá para treinar e calhou de ter a disputa do Gaúcho. E eu também me federei pela Federação Gaúcha, então pretendo fazer todas as etapas possíveis aqui do Sul. O campeonato regional é sempre menor, né, comparado com os campeonatos nacionais que a gente está acostumado a participar, mas aqui tem uma sintonia muito boa entre os organizadores e os pilotos. Então o briefing é diferente, é mais próximo, os pilotos já sugerem algumas coisas na hora e a organização acata e a coisa já evolui e funciona muito bem para todo mundo. Na hora hoje que abriu aqui para um treino só e eu vi que tu foi para a pista. Esse é o lance do piloto de moto velocidade, ele tem que virar a pista, virar, é isso? Sem dúvida, né? A gente tem a oportunidade de estar aqui andando, a moto está com gasolina, pneu, por que não vamos entrar na pista? Eu estava um pouco cansado porque a gente tinha saído da primeira corrida, mas eu não queria perder a oportunidade e fui andar, testar um traçado novo, uma regulagem nova. A torcida por ti esse ano lá, como é que vai ser o teu ano a partir daqui? Cara, esse ano terão mais de 100 brasileiros na Ilha de Man. Com um brasileiro lá, a coisa acaba disseminando mais e com certeza terão mais de 100 brasileiros na Ilha de Man. Então a gente vai fazer uma festa muito boa e esse é um projeto longo, né, de 10, 12 anos para frente. Então quem sabe a gente tenha mais pilotos daqui para frente e mais público brasileiro acompanhando essa trajetória. Os pilotos do que tu viu no passado na Superbike, que tu andou aqui agora, o potencial do piloto brasileiro tá já para andar lá ou falta muita coisa ainda? Corrida de rua é uma coisa à parte também, porque envolve muito de conhecer a pista, as pistas são grandes, tem um risco, então comparado com as corridas de circuito, eu acho que o Brasil nunca teve tão bem. A gente teve um momento muito bom lá atrás, da década de 70, com alguns pilotos que foram consagrados, Netinho em Daytona, enfim, tem várias histórias boas, pilotos fantásticos, mas agora a coisa toda evoluiu e a gente está recuperando um pouco que a gente perdeu e eu acredito que tem muito a crescer ainda. Falam muito do povo gaúcho, da receptividade dele. Tu chegou a ver isso aqui, o carinho do pessoal, não? Sim, sem dúvida. Eu estou tomando chimarrão já. Acho que eu vou me tornar um gaúcho. O pessoal aqui é muito legal e eu já estou falando até eu tenho que voltar para cá mais vezes para ficar com esse pessoal querido aqui. Em Miami, conhecemos outra família que permanece unida nas competições de endurance do sul da Flórida. Esta é a família Kreis. Eu já participo há 15 anos do automobilismo, né? Comecei na minha terra, lá em Santa Catarina, em campeonatos de terra e a minha família sempre esteve junto. E eu acho que o trabalho, o dia a dia, né? A vida empresarial com o automobilismo tem muita semelhança, porque você tem que estar sempre pensando numa estratégia, tem que saber trabalhar em equipe, tem que se organizar, tem que ter um plano, né? Para poder, quando você chega no final de semana de corrida, né? Então, eu acho que me ajuda bastante no meu dia a dia como empresário e também como piloto. E você trazendo a sua família para estar te acompanhando, você acha que te motiva mais ainda? Com certeza, né? Só deles por perto é uma satisfação, um conforto, você fica mais à vontade porque você está num ambiente parece de casa, né? Então, além da competição que ele cobra bastante, eu me sinto muito mais à vontade e também é uma motivação a mais. A gente gosta muito e sempre que dá a gente está participando e apoiando ele sempre, a gente tenta sempre incentivar ele. E as meninas sempre parceiras, né? A Laura e a Júlia sempre junto, torcendo pro pai, né? O que você acha de ver seu pai correndo, Laura? Legal!
Você gosta de estar vendo as corridas, de estar do lado dele? Sim. E você, Júlia, como que você se sente estar acompanhando seu pai nas corridas? Eu gosto bastante, assim, desde que eu tenho 1 ano de idade, eu vou com ele nos campeonatos, no catarinense, e sempre quando dá também, fugir um pouco da aula para ir ver as corridas. E assim, como ontem eu andei com ele na gineta, foi muito legal, uma experiência maravilhosa, e sempre quando dá, assim, a gente tenta vir, porque é muito bom. A gente sabe que o carro é bastante seguro e na hora da largada, assim, aí sempre a adrenalina fala um pouquinho mais alto. Mas, enfim, a gente reza muito e espera que sempre a corrida termine bem, né? Quando está dentro do carro, na verdade, você acaba dando uma desconectada do mundo externo, né? Mas com certeza está sempre lá gravado no teu córtex, lá, né? A família perto, isso sempre passa, né? Um filme na tua mente, né? Mas eu acredito assim que a gente se sente melhor e sabendo que eles estão aqui perto é uma satisfação a mais, né? E nos dá uma certeza de poder acelerar mais, que tem gente fora do carro torcendo para valer, né? Uma pequena pausa no Discovery Turbo e logo a seguir o assunto é Endurance. O sucesso da nova Endurance no Brasil se deve muito ao empenho e dedicação da família Andrade, ou para quem preferir, a família MC Tubarão. Eu me sinto muito alegre, me sinto, como tu falou, realizado, porque os caras entenderam a minha mensagem. Eu sempre dizia que o Endurance era a única categoria no Brasil que deixava o automobilismo livre para desenvolvimento. Então, com isso, surgiram fábricas de carros no Brasil, fábricas de protótipos, e isso só valoriza a mão de obra especializada brasileira, que é uma raça em extinção. Teve hoje o mecânico, o preparador, o engenheiro de competição que cria, se sumiram. Então o automobilismo Endurance Brasil, Endurance Gaúcho, não sei como é que vocês vão chamar, mas a gente quer preservar essa espécie linda que eu faço parte dela, que é a criação, o desenvolvimento com amor, pensando sempre no amanhã. Não no que foi ontem ou o que é o agora. Eu sempre imagino o Endurance daqui a 1 ano. E tu é testemunha disso, que há 1 ano atrás a gente tinha esse sonho de aumentar esse grid. Me surpreendeu positivamente, já na primeira etapa, esse número de carros. Estou achando até um pouco demasiado esse número de carros para fazer uma corrida só. Eu acho que nós temos que começar a pensar no amanhã, como eu te falei, nós dividir os carros mais lentos com os carros mais rápidos, o público vai ganhar muito com isso e a segurança também, que em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar é a segurança. Isso é o mais importante, que muitos pensam, eu sou amador, só quero brincar. Mas se tu não tiver pelo menos a cabeça de um profissional, daqui a pouco teu brinquedo acaba. De paixão ninguém vive, entendeu? Ainda mais no meio desse que o automobilismo não é barato. E tem muita gente que investe. E esse tal amador que às vezes vai contra o cara faz um carro melhor que o meu, não sei o que, cara, cada um investe o dinheiro onde quer. Então ele não pode achar ruim se alguém está investido, ele também pode investir. Agora, se ele não quer investir, ele não pode achar isso ruim. É o direito de cada um botar o dinheiro onde quer. E se nós não pensarmos como os profissionais, não vamos dizer que todos vão se tornar profissionais, mas pensar como um profissional, porque o profissional é organizado. Então isso é o que mata tudo. A gente fez HC para essa corrida, Espaço Kids, poder trazer a família, patrocinadores, amigos,
todos têm um conforto, uma alimentação, coisa que não tinha aqui no Sul, nenhuma categoria. A gente só vê nas grandes categorias e a gente está dando esse primeiro passo. Que eu tenho certeza que no final do ano a gente vai encher isso aqui e cada vez vai crescer mais. Um clássico na pista de Tarumã. Conheça agora a história da adaptação deste Opala 1974 com 6 cilindros. Isso aqui é um Opala 74. Originalmente ele era um 4 cilindros, câmbio em cima. Eu substituí pelo 6 cilindros, câmbio embaixo de 5 marchas, que é usado no último ano do Opala. O motor a gente, no início do projeto, a gente já, desde o início, partiu já para uma injeção. O meu projeto inicial era um carro tranquilo de andar na cidade, no dia a dia, e que ele fosse rápido quando eu exigisse dele. Então a gente teve a opção de colocar injeção. A gente teve um pouco de dificuldade, né? Isso já tem um projeto de 6 anos atrás. No início as injeções eram mais complicadas. E aí, com o passar do tempo, vai sofrendo, vai conseguindo descobrir, lendo, procurando informações. Hoje a gente tem um Opala com motor 6 cilindros com a injeção sequencial da Protune de 6 bicos, né? Uma sequencial. E a gente já conseguiu evoluir bastante nesse tempo, porque ele é um motor 74. Para utilizar uma tecnologia que hoje se usa nos carros 0 km em 2015, a gente, até esse projeto todo se dá uma peça com a outra, acabou dando bastante trabalho. Mas o pessoal da Protune, mais o meu mecânico, eles começaram a trabalhar em parceria, né? E conseguiram fazer desse projeto um carro confiável para andar, que é uma vantagem que hoje a gente tem com o carro injetado. Nos carros anteriores tinha um carburador e toda vez que eu ia sair, às vezes a temperatura não me ajudava, às vezes estava muito quente, às vezes muito frio, às vezes uma boia tranca ou coisa parecida. Com a injeção a gente tem a confiança de chegar lá na garagem e pelo menos conseguir dar partida no carro e andar bem. Eu tenho o carro não para ficar guardado, eu gosto de andar nesses carros, curtir, andar com eles no dia a dia. O projeto desse aqui, eu queria um Opala 6 cilindros, ele era um 4 quando eu comprei. Na época podia trocar o motor para 6 cilindros, foi feito isso. E aí a gente injetou ele com a PR 660, que é uma sequencial que deu muito certo. As outras injeções que eu tentei na época não eram sequenciais, não deu certo. Isso foi uma grande ideia. E hoje o carro tem algumas funções que é controle de tração, dá para mim turbinar futuramente, ele vai aceitar também. Então tem várias funções bem interessantes de colocar. E a injeção ela tem uma série de funções nela, tá? Que hoje eu já consigo andar bem legal com o carro é bem confiável, ele é um carro rápido, ele é um carro para andar no dia a dia também, se for o caso ele também é bacana, ele não fica aquela coisa, aquele carro nervoso, aquele carro tipo de corrida para andar. Então dá para a gente andar com ele com bastante confiança. Então eu tenho o carro para curtir, eu gosto de tentar manter ele o mais original possível, mas com uma tecnologia, como eu falei hoje, de injetado, para mim não tem muito problema. Eu não tenho tanto essa coisa assim de ser 100% original, imaculado, ou coisa parecida, né? Então ele pode ser um carro tranquilo de usar. Curtir ele na rua, para algum evento, às vezes eu saio à noite para passear com a minha esposa, a gente vai com o carro. E é legal parar na sinaleira, parar na cidade ou parar na frente do restaurante e o pessoal perguntar. E normalmente alguém já teve um carro da família, ou um Opala, ou um Maverick, ou um Galaxy, alguma coisa desse tipo, né? E vem comentar e a gente trocar ideia. Eu adoro falar sobre carros, tá? Hoje, o que eu posso falar para o pessoal que tem ideia de fazer um carro desse? Isso dá muito prazer em andar com um carro desse. Até a simples fato de ter o carro, ter a surpresa de alguém convidar para fazer uma matéria desse tipo, para envolver alguém nesse sentido, é legal.
Porque a gente nasce brincando com um carrinho pequeno, na realidade a gente fica velho, aumenta o tamanho do brinquedo e é por aí que a coisa vai funcionando, né? Então se a pessoa tem ideia de um projeto, ela vai fazer, ela tem que saber que vai estressar se ela quiser isso rápido, mas o interessante é fazer com bastante tempo. Tentar fazer uma coisa bem tranquila para ser prazeroso, né? Programa imperdível para quem visita Las Vegas. Conhecemos agora o Museu da Shelby. Para quem ama o automobilismo, qualquer viagem aos Estados Unidos pode ter uma esticada especial, a um evento, uma competição ou a um museu de carros. Esse é o caso de quem visita a agitada Las Vegas. A poucas quadras das luzes e dos cassinos fica o Museu da Shelby, onde podemos ver de perto carros que fazem parte da história e da indústria dos carros de competição da América. Carroll Shelby foi piloto e preparador de carros, antes de fundar sua própria marca, depois de construir seu primeiro carro, o Cobra CSX 2000. E quem não gostaria de ter guardado o primeiro carro da vida? Carroll Shelby fez exatamente isso. Esse é o The One, o primeiro carro construído por Carroll Shelby em 1962, intacto, como foi quando ele construiu. Esse carro talvez seja o carro americano de competição mais valioso do mundo. Este carro roubou a cena no ano de 1964 e seus sucessores fizeram muito calor nos mundiais da FIA, batendo as potentes e gigantescas marcas Ferrari e Porsche. Com a fama do sucesso do Cobra, Carroll Shelby começou a preparar carros de competição e preparar carros para as montadoras americanas. Fez parceria com o executivo Lee Iacocca, que foi o mentor do carro Mustang, e juntos idealizaram o GT 350. No museu, os carros mais famosos da marca estão expostos e, com poucas exceções, todos os carros estão à venda. 4 vezes por dia, os visitantes podem conhecer um pouco mais a fundo sobre a história da marca, com tours guiados, inclusive com direito à visitação na parte da oficina, onde uma média de 20 carros por mês são preparados. Depois do tour, é tradição assinar as paredes da oficina, antes, é claro, de fazer algumas comprinhas na lojinha do museu. Nos próximos programas, vamos conhecer um pouco mais da história do GT 350 e do famoso Shelby Cobra. A temporada de 2015 continua quente. Em Santa Cruz do Sul, acontece a segunda etapa do GP Gaúcho de moto velocidade. Num domingo de muito sol e muito calor, aconteceu a segunda etapa do GP Gaúcho de moto velocidade, no Autódromo Internacional de Santa Cruz. Emoção foi o ingrediente principal dessa etapa, com provas espetaculares. A categoria 250 abriu o dia com a hegemonia de Rafael Portaluppi da Moto 49 e, pelo que se viu na pista, parece que esse ano não vai ter para ninguém. Segunda etapa, 2 vitórias com 2 poles e 2 voltas mais rápidas fazem de Rafael o nome da 250cc neste ano. Mas não foi só de Rafael o show do dia. Fabiano Vargas e Osmar Sefrin fizeram uma disputa volta a volta com ultrapassagens fantásticas e uma chegada com apenas 13 milésimos de diferença entre ambos. O argentino Sebastián Salom, da Moto 77, mostrou que a disputa da categoria 600 deste ano não escapará de suas mãos, como aconteceu em 2014. Com uma corrida à parte, o menino de 17 anos simplesmente voou na pista de Santa Cruz do Sul, vencendo a segunda etapa, como fez em Guaporé, na abertura do campeonato. O professor Alexandre Penélope mostrou que está em forma e terminou a disputa em segundo lugar,
Quando a gente consegue pegar uma moto que dá um ânimo, a gente se puxa um pouco mais. A nossa equipe está de parabéns, botou uma moto 100%. É isso aí. A mais nova categoria do GP Gaúcho, a Track Day, mostrou que o nível dos pilotos amadores não está devendo nada à categoria profissional, com tempos espetaculares para quem está começando um campeonato. Jonathan Fernandes, moto 33, levou a melhor, seguido de Rui Alberto em segundo e Célio Albânio em terceiro lugar. Muito quente, cara. Eu, na verdade, de 2 semanas atrás eu venho de uma queda, mudei toda a moto, a gente estava acertando a moto no final de semana, tanto é que tem coisas que tem que acertar ainda, mas eu acho que é isso aí, a gente vem buscando, a gente treina e acho que basicamente é isso aí. As charmosas 125 cilindradas, como sempre, fizeram seu show à parte, com disputas pelo primeiro a quarto lugares entre as motos de Thiago Bronski, Marlon Antunes, Wagner Pavone e Fabiano Pinheiro. Thiago Bronski levou a melhor após brigar volta a volta com Marlon Antunes, que teve problemas na moto, deixando o segundo e terceiro colocados para Pavone e William. Eu quero só agradecer meu patrocinador Super Santos, que está me apoiando, né? Ao Mário, meu amigão e a minha família que vem me ajudar hoje e vem dar um apoio. Fechando o dia na Superbike Light, Maico Coluzzi, moto 14, venceu a disputa e Diego Sapaia e Anselmo Perini fecharam o pódio. E na Pro, Robson Portaluppi repetiu o feito de seu irmão Rafael, vencendo a segunda na temporada. Na sequência, Márcio Lucchesi e Marcos Boeira fecharam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Continuando tentando me manter, melhorar, porque cada vez o pessoal vem vindo e é isso aí. Acho que nós estamos carentes de gente que realmente quer. Bastante gente passa, mas fica um tempo e sai, e poucos encaram em vamos buscar e tal, e vamos melhorar, né? Então é bem legal, porque pro esporte isso aí é o que o esporte precisa, a gente que queira mais. Tu sabe minha história, sabe de onde eu tô vindo, de um acidente feio. Eu amo a moto velocidade e o que for preciso para fazer esse esporte brilhar, eu garanto, eu tô aqui fazendo, o Robson tá fazendo, a organização tá fazendo, esse GP tá demais. Mosqueta, tu também tá fazendo. Parabéns, parabéns pro Curva do S. A terceira etapa está marcada para Rivera, nos dias 23 e 24 de maio, no Autódromo Internacional Eduardo Cabreira, em Rivera, no Uruguai. E o Curva do S vai ficando por aqui. Muito mais na próxima edição no Discovery Turbo. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá!